Rapaziada, todo mundo fala de testosterona, mas ninguém fala do hormônio que é 3 a 10 vezes mais potente do que a testosterona. E esse hormônio é o DHT, a dihidrotestosterona. E hoje você vai entender o porquê que ela é mais importante, relativamente mais importante, em efeitos no nosso organismo do que a testosterona em si. Primeiro, o que é o DHT, a dihidrotestosterona? Ela é um metabólito de testosterona, que significa que a testosterona em si, ela não seria e não é o nosso hormônio final. Testosterona, ela é convertida em DHT pela enzima 5-alfa-redutase. Ou seja, ficaria testosterona mais 5-alfa-redutase é transformação em DHT. Perfeito? E aqui, basicamente, está o segredo que muda tudo. Por quê? Porque o DHT, ele se liga ao receptor androgênico 3 a 10 vezes mais afinidades do que a testosterona. O que significa isso na prática? Você, tendo o mesmo nível de testosterona que você tem atual, se você otimiza o seu DHT, você tem mais resultados. Basicamente, o DHT é responsável pela masculinização na puberdade e crescimentos de barba, por voz grave, por crescimento do pênis e da próstata, por uma estrutura facial masculina, mandíbula e testa mais bem desenvolvida, por libido e função erétil e por aumento de densidade óssea em áreas específicas. Porque sem DHT você pode ter testosterona alta e ainda assim não ter essas características masculinas bem desenvolvidas. E agora a gente vai comparar a testosterona e o DHT lado a lado para entender melhor. Basicamente, afinidade ao receptor androgênico. A testosterona, vamos colocar ela no baseline. Então, a base é a testosterona. Então, a testosterona ela é a base. Então, ela seria um X. Porém, o DHT é 3 a 10 vezes maior do que isso. Então, seria algo 3 vezes maior em questão de impacto no organismo, até algo aproximadamente 10 vezes maior do que a baseline, que é a testosterona. Então, o DHT ele entra no nosso receptor androgênico e ativa ele com muito mais força do que a testosterona ativaria. O outro ponto é a potência anabólica do DHT. A potência anabólica, nós obviamente nos referimos na questão de construção muscular. O DHT ele não é o mais importante em relação à construção muscular e anabolismo muscular. A testosterona ela tem alta capacidade de construção muscular, enquanto o DHT é de moderada a baixa. Então, em relação à construção muscular, a testosterona ela ainda tem uma superioridade ao DHT para a construção de músculo. O próximo é potência androgênica. É o que a gente já falou. O efeito de masculinização da testosterona é moderada, é médio, enquanto o do DHT não é alto, é muito alto. Então, o DHT é muito alto. Por quê? Porque o DHT é justamente o andrógeno da masculinidade. Essa é a sua principal função no nosso organismo. Então, tudo que a gente já falou, barba, voz, mandíbula, a agressividade, a libido, enfim, tudo vem justamente do DHT. Então, ele é o hormônio com maior potência androgênica que nós temos. Efeitos no cabelo. Isso aqui é o que muito se é criticado, confuso em relação a isso. Basicamente, a testosterona, ela tem um efeito neutro ou nulo em relação à queda de cabelo. Por quê? A queda de cabelo ela vem justamente do DHT. Então, o DHT ele pode causar queda, depende muito da sua genética. A gente precisa esclarecer um pouco desse mito. Ter um alto DHT por si só não gera queda de cabelo. Porém, se você tem uma predisposição genética, você sim, pode ser que você desenvolva uma calvície, bem provável, se o DHT estiver alto e você tiver predisposição genética, você pode ter a calvície. Porém, se você não tem o gene da calvície na sua genética, o DHT não vai ter influência em questão de te deixar careca ou afinar o fio capilar. O próximo é libido e função erétil. A testosterona tem uma função importante em relação a isso. Porém, o DHT ele é crítico. Então, ele ainda tem mais potência do que a testosterona se tratando de libido e função erétil. Os estudos eles mostram que homens com DHT baixo têm libido reduzida, dificuldade de ereção e menos, inclusive, desejo sexual. Mesmo, às vezes, o cara tem a testosterona normal, porém o libido e a função erétil dele está comprometida por causa que o DHT está pouco otimizado para receber e transformar essa testosterona. Existe um estudo finlandês, publicado em 2013, então você pode pesquisar aí se tiver interesse. Vou ver se eu deixo na descrição ele. Que ele estudou 3.271 homens finlandeses de 25 a 74 anos
e medir a testosterona, desde 72 até 2002. E eles compararam e viram que os homens nascidos mais recentemente têm a testosterona mais baixa. Então, homens que nasceram entre 1913 a 1922, eles têm uma média de testosterona na idade de 60 a 69 anos de 21,9 nanomols por litro, que isso daria algo aproximado a 600 nanogramas de testosterona. Enquanto os homens de 51, eles têm basicamente a metade disso. A queda é de 37% na mesma faixa etária, o que é assustador. Porém, isso a gente já sabe, conversou aqui no canal bastante, mas isso não é só envelhecimento, rapaziada. É declínio geracional, e os homens mais novos hoje, eles têm menos testosterona que os mais velhos tinham na mesma idade. E isso por conta que a obesidade aumentou, porque o consumo de PUF, óleos vegetais, ômega 6 também aumentou. Os disruptores endócrinos, eles aumentaram, o sedentarismo aumentou e o estresse crônico aumentou. Tudo ao mesmo tempo, em uma grande potência, uma grande quantidade. Só que, por que eu estou citando isso? Porque se a sua testosterona está caindo, o DHT também cai junto. É uma cascata. Você pode sim ter testosterona alta, DHT pouco otimizado e ter poucos efeitos disso. Agora, se você tem testosterona baixa, não tem como você otimizar DHT. E agora a parte que mais importa. Então, como que a gente pode otimizar esse DHT naturalmente? Basicamente, a primeira coisa que a gente precisa fazer é aumentar a testosterona primeiro. Então, sem testosterona, não tem DHT. Então, otimiza a testosterona que você aumenta a base de DHT. E isso, a gente já falou diversas vezes aqui no canal sobre protocolos para aumentar a testosterona. Resumidamente, um sono adequado de qualidade, pelo menos 8 horas por dia, consumo de gordura saturada, eliminar todos os disruptores endócrinos, tomar sol todos os dias e, se necessário, suplementação de zinco, magnésio, que ajudam bastante. Fora isso, existem alguns outros fatores que a gente já falou bastante nesse canal. Falamos bastante, inclusive, temos protocolos bem específicos na Prime Academy para otimização de testosterona. Você pode estar entrando na Prime Academy e conhecendo. Mas a otimização de testosterona é uma parte dos fundamentos das bases. E o próximo é esse aqui principalmente. Não bloqueie o 5-alfa-redutase. Por quê? O 5-alfa-redutase é o que a gente mostrou. Testosterona, 5-alfa-redutase, DHT, certo? Quando você bloqueia essa enzima, a testosterona, ela não vira DHT, ela não consegue fazer esse processo. Só que muitas pessoas hoje, por conta desses hábitos, então, metabolismo um pouco otimizado, ômega 6, disruptores endócrinos, enfim, sedentarismo, estresse, tudo isso tá gerando queda de cabelo, certo? Então a galera tá ficando calva por causa de um metabolismo ruim, um metabolismo inflamado. Só que o cara tá com metabolismo inflamado e ele acha que é porque ele tem muito DHT que ele tá ficando calvo, mas não é por causa que ele tá ficando calvo, porque o organismo dele tem tanta inflamação e pouco nutriente que ele não consegue fazer reparo das células capilares. E aí, esse cara ele vai e toma finasterida, dutasterida, sal palmeto, óleo de hortelã. E tudo isso, eles bloqueiam, inclusive o óleo de soja da sua cozinha faz isso. Ele bloqueia o 5-alfa-redutase, o que te gera baixos níveis de DHT. Então, se você é uma pessoa que toma medicação para queda de cabelo, a chance de você ter um DHT muito baixo é gigantesca. E as pessoas hoje, a grande maioria dos jovens, já tem por ambiente, eles já têm uma genética de testosterona muito baixa, consequentemente DHT baixo, e fora isso vive um estilo de vida que não favorece a ter um DHT otimizado também. Então, se você está tomando finasterida para salvar o seu cabelo, você está destruindo o seu DHT. E você vai, muitas das vezes, estar, vamos dizer, muitas das vezes pode nem funcionar. A grande maioria das vezes, o resultado é muito ínfimo se você bloqueia DHT, mas a queda de cabelo não está atrelada ao DHT. Mas aí de que adianta? Tu tá com o cabelo bonitão, só que tá com a libido morta, disfunção erétil, depressão, tá com brain fog. E isso é algo extremamente comum para quem toma finasterida. Existe algo que se chama a síndrome pós-finasterida. Ela é real, tem um efeito comprovado. E está na buva da finasterida que isso pode acontecer. Mas enfim, passando para o próximo, que otimiza o seu DHT, é a creatina. A creatina, ela comprovadamente, existe um estudo sul-africano que eles pegaram a dosagem de 25 gramas de creatina por dia por 7 dias. E aí, durante 7 dias eles administraram 25 gramas de creatina. E depois dos 7 dias eles mudaram para 5 gramas por dia por 14 dias. Eles perceberam, depois desse estudo, um aumento de 56% nos níveis de DHT, enquanto a proporção DHT-testosterona, ela aumentou 36%. Então, o DHT aumentou 56%, enquanto a relação DHT e testosterona aumentou 36%. Então, a creatina ela é uma excelente pró-DHT, otimizadora de DHT. 5 gramas por dia que você tomar já vai otimizar o seu DHT.
e você vai perceber boas diferenças disso. O próximo, exposição ao frio. Eu não sou muito fã de exposição ao frio, por conta de que hoje nós já vivemos um nível de cortisol extremamente alto, o que já gera um impacto negativo na nossa vida. E quando nós trazemos mais cortisol de forma voluntária para o nosso dia a dia, sem resolver o cortisol alto anterior, nós estamos apenas prejudicando ainda mais. É o que a exposição ao frio pode fazer. Agora, é inquestionável que sim, a exposição ao frio aumenta a conversão de testosterona em DHT. Então, porque ela regula e aumenta a 5-alfa-redutase, ela otimiza melhor a sua 5-alfa-redutase. Porém, não é necessário, a não ser que você seja uma pessoa que tem um nível de cortisol já bem otimizado, tem um corpo não estressado, uma rotina tranquila, e utiliza a exposição ao frio para poder otimizar isso. Aí sim, talvez seria algo mais interessante. O próximo é a competição, porque a competição ela dispara os níveis de testosterona e DHT, principalmente algo que a gente falou nos últimos vídeos do canal, que é o Winner Effect, que é quando você ganha uma competição, você tem um aumento agudo nos seus andrógenos, por consequência de DHT. Então, se você enfrenta desafio, você compete, seja no que for, você tem uma otimização maior nos níveis de DHT também. Um nutriente, um micronutriente, que tem uma função altíssima no DHT, é o zinco, porque o zinco ele é um cofator da 5-alfa-redutase, ou seja, a 5-alfa-redutase ela depende do zinco para fazer o seu trabalho. Então, sem zinco, a conversão de testosterona para DHT ela é lenta. Então, se você consome aí algo de tipo 30 miligramas de zinco por dia via suplementação, você já está trazendo uma base excelente para a otimização do seu DHT, porque o zinco já é um elemento difícil de se conseguir de forma unicamente da dieta. Sua dieta tem que ser bem equilibrada, mas sim, é possível conseguir, porém a suplementação seria interessante para otimizar isso ainda mais. O próximo, sem segredo, já falei constantemente aqui nesse canal sobre isso, que são os disruptores endócrinos. Os xenoestrógenos dos disruptores endócrinos bloqueiam os nossos receptores androgênicos. Então, o plástico que você consome, que você carrega a sua marmita, que você bebe o café, esse plástico libera BPA, que é o xenoestrógeno, pesticidas, os óleos de soja também, o que é rico em ômega 6, pulfa, a soja, álcool em excesso, tudo isso são disruptores endócrinos, o que gera uma má otimização do seu DHT. Então, quando você corta eles, você melhora por consequência o seu DHT. E agora, a gente vai falar sobre o DHT e a calvície. Esse é o maior elefante na sala. Então, ele causa queda de cabelo? A gente já basicamente respondeu isso anteriormente. Se você tem o gene da calvície, o DHT ele causa uma miniaturização dos folículos capilares, principalmente na região frontal e no topo da cabeça. Então, se você tem receptores androgênicos sensíveis nessa região, você sim pode ter queda de cabelo. Porém, isso é totalmente genético. Agora, se você não tem o gene da calvície, você mesmo, sem ter DHT alto, você já seria um cara que seria calvo, entendeu? Agora, não é necessariamente o DHT que te deixa calvo, é porque você tem o gene da calvície. Agora, se você não tem o gene da calvície, o DHT não vai te deixar careca. Simples assim. E essa decisão é uma decisão que é difícil. Então, você pode inibir o seu DHT para que você tenha mais cabelo e prolongue esse processo para que seu cabelo não caia. Porém, os efeitos disso, para mim, valem zero a pena. Eu prefiro muito mais ser careca e ter os benefícios do DHT do que ter bastante cabelo e ser um cara extremamente depressivo, triste, com o metabolismo pouco otimizado, porque o meu DHT tá baixo e eu inibi ele com finasterida. Fechou? Por que finasterida? Ele vai manter o seu cabelo, mas vai destruir o DHT, sua libido, disfunção erétil, depressão, gera brain fog. Então, tudo isso são consequências pesadíssimas para simplesmente ter cabelo, entendeu? Agora, um DHT mais otimizado te deixa com boa libido, uma boa função erétil, uma energia e agressividade e motivação alta, com voz, com barba, com estrutura facial boa, bonita. Porém, se você tem genética de calvície, sim, ela pode acelerar a sua calvície. Aí cabe a você decidir. Fechou? Rapaziada, resumindo, DHT é 3 a 10 vezes mais potente que a testosterona, é o hormônio da masculinidade. E basicamente tudo que envolve questão de masculinidade e androgenia, seja a barba, a mandíbula, a voz, a bebida, a ereção, tudo vem do DHT. Então, primeiro passo, otimize a testosterona primeiro, depois não bloqueie 5-alfa-redutase e utilize de alguns recursos positivos para otimização do seu DHT. Fechou? Rapaziada, é isso que eu tinha para trazer. Lembrando que a Primal Academy ela está com 30% de desconto, porque agora nós estamos passando por uma nova fase na Primal Academy, onde nós estamos migrando todos os conteúdos. Está saindo novas aulas, todas em protocolos. Então, quero subir minha testosterona. Você entende a base, depois você vai para a aulona. São aulas maiores, mas com protocolos
diretos e objetivos. Então, quero subir minha testosterona, o que eu faço? Você vai entrar no protocolo de testosterona e vai saber entender e fazer tudo o que você precisa para melhorar a sua testosterona. Seja isso para sono, seja isso para calvície, para libido, tudo está saindo um protocolo bem específico. Fora isso, nós estamos lançando agora também, mensalmente, da mesma forma que a gente solta no canal do Arquivo Albino, vai ter um documentário exclusivo para o pessoal da Primal Academy também. Então, fora todos os conteúdos que são muito interessantes, o nosso aplicativo de treino e dieta, agora nós também temos documentários exclusivos para quem é membro da Primal Academy. Então, a gente está com esse cupom, é o cupom RESET. Você pode clicar no primeiro link da descrição ou comentário fixado e você vai entrar na página de venda, coloca o cupom na parte de pagamento e vem fazer parte da Primal Academy também. Fechou? Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, deixa o seu comentário. E é nóis. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.